Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. O Flamengo já está classificado. Entendeu? Tá entendendo? Faltou o molinho. Falta essa. Cara, Porque então, o Matheus, ele quer... eu acho... Se puder, hoje ele passa o dia inteiro falando... Peraí, então, eu acho que o pessoal tá muito Pierrot empolgado. tem 1h30 pra falar. Eu acho que o pessoal tá muito Matheus e Você viu a Emanuel. carinha do Matheus Emanuel no Rio? Vi, pô. É. Gostou? Ele quer falar do Mengão o dia inteiro. Quer falar do negócio. Só que, ó, eu acho que tá rolando uma empolgação. Eu acho que o Flamengo tem uma postura melhor. Primeiro tempo foi muito bom. Continuou com os mesmos problemas do Tite de não fazer gol, de ter muita chance de não fazer gol. Isso só rolava. É porque agora o último recorte é o jogo contra o Peñarol, onde não teve muitas oportunidades. Mas antes disso, qual era o problema do Tite? O time criava e não fazia gol. Tanto que Matheus Emanuel defendia. Não chutava. Não desse jeito. Não chutava. E nem chutava. Mas Matheus Emanuel reclamava muito disso, inclusive, botando a culpa sempre nos jogadores, inclusive. Que eu concordava 100%. Sim. Ontem teve chute Mudou a do De La postura. Cruz, Ontem, chute do- eu acho que a formação do Corinthians foi errada contra o Sim, Botafogo, foi. contra o Flamengo. Eu acho que o meio de campo, principalmente, estava muito com dois meias. Você não viu uma transição ali, você não viu um poder de marcação. Mas depois mesmo com 3 do time. zagueiros ele continuou perdendo meio campo. Mas eu Melhorou, acho que no continuou segundo perdendo. tempo ele arruma a casa. Sim, E ele aí tira o aquele Corinthians... Hernandes lá, Exato, no Hernandes era Perante, mesmo, aí entra colocou o Yuri Yuri Alberto. Alberto. Eu acho que... Entra o Martínez também, que é um ótimo volante. Que Tá sendo poupado. Entrou mais perdidão, mas depois ele... Tá sendo Eu poupado. acho que teve uma grande diferença Carrijo. dessa inoperância ofensiva do Flamengo com o Tite e da falta de precisão nas finalizações do time do Felipe Luiz ontem. Porque quando você via o Flamengo com o Tite, você viu o Flamengo chegando naquele chamado terço final no campo de ataque, e você via que os jogadores normalmente sempre procuravam passe, mas também porque... Orientação, né? Era orientação de sempre tentar girar a bola naquele momento. E você viu o Flamengo ontem tentando arriscar de fora. Você viu... Uma variedade de- Uma variedade de jogadas. Eu acho que essa é... Parou muito do goleiro e Por usa exemplo, de erros. o Flamengo chegou através da bola aérea ofensiva. O Bruno Henrique cabeceou a bola no travessão. Sim. O De La Cruz numa outra jogada que... Bateu uma falta por Bateu uma fora falta na junção. na junção da trave. Mas eu continuo achando que o principal motivo pelo qual o Flamengo fez um grande jogo ontem, a entrada do Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno, pra mim isso foi, assim, tão fundamental quanto a ótima partida do Arrascaeta, a boa partida do De La Cruz. Eu acho que isso foi primordial, porque fez com que o Flamengo... Eu exemplo, gosto do futebol do Fabrício Bruno, você sabe disso. Sim. Só que... Eu sou o único que sou contra. Mas é de fato... mas é uma questão que não é você nem o que o pensa Flamengo assim, precisa. Não é nem porque fritar o cara, não. É uma Léo característica. Ortiz, isso eu nunca vou conseguir entender do Tite. Na reta final, apoiava o Léo Ortiz de volante, que no time do Tite era isso que Mas dava ele foi certo. quase obrigado a botar, porque ele Não, não queria. era Ele isso não que dava queria, certo. Ele não queria. Agora, é curioso se contratar o melhor zagueiro do Brasileirão do ano passado e não utilizar, não dar sequência pra esse cara. A gente tá em outubro já. Isso é loucura. E tem assim. outro fator importante, né? A partida que o Pulgar fez é muito passa muito pela partida que o Léo Ortiz fez. Que ajudou, né? Porque ajuda na saída de Na bola. saída de bola. Então, assim, por E era exemplo... o que ele falou antes do jogo, né? De juntar os Léos, né? E o Pulgar, que os três têm características de saída de jogo. Então, aproveitar essa trinca ali de trás, né? Que é o cara apoiando o outro, né? Eu não gosto de fazer essa comparação, ficar comparando, vai comparar o Jesus com o Felipe Luiz. Uma porque o partida, né? Jesus tem uma história construída e tal, mais título do que derrota, enfim, etc, etc. Mas se você pegar a comparação, o volante do Flamengo era o Arão com o Abel, e era o Arão com Jesus. O Jesus só transformou o Arão em primeiro volante. né? Primeiro volante. O quanto do ótimo momento do Arão, do melhor momento da carreira do Arão, não passa também por uma zaga com o Rodrigo Caio. Claro. Por exemplo. E Maria. E Mari, e Rafinha e Felipe Luiz, né? Mas aí, por Essas exemplo, coisas você não tem hoje um Rafinha na lateral direita, nem um Felipe Luiz na lateral esquerda. Beleza que o Alexandro, ele é um cara que tem características semelhantes, bem inferior, mas características semelhantes ao do Felipe Luiz. O Rafinha já não se assemelha em nada com o Wesley. Sim. Então, se você não tem um lateral tão construtor assim, você precisa de um zagueiro que saia pro jogo. Claro. E você precisa de um zagueiro que tenha uma... Por exemplo, o Fabrício Bruno hoje, em termos de passe, ele, por exemplo, ele não tem um passe melhor
até comparado a outros times, que o Barbosa, ele não tem um passe melhor que o Bastos, ele é muito bom na recomposição defensiva, ele é muito veloz, é um cara que... São outras valências. Outras valências, é um cara que é bom na bola aérea, então assim, você tem outra valência. Ele pode entregar em outros momentos, mas se você tem um time outra forma de jogar, que carece de uma inoperância ofensiva gigante, você tem que qualificar ao máximo a sua saída de jogo. Por isso que o Rossi não precisou ficar dando chutão ontem, a bola toda hora saindo, ou com o Léo Ortiz ou com o Léo Pereira, acho que isso foi fundamental porque o jogo do Flamengo fluísse. Mas o que eu gosto de falar um pouco sobre a empolgação, que eu acho do jogo de ontem, é a questão do jogo de volta. Eu acho que o Corinthians ontem também... O Flamengo amassou o Corinthians também por conta do Corinthians. Sim, permitiu que amassasse. O Corinthians permitiu que isso acontecesse. E eu acho que o Corinthians é completamente vivo do confronto. Sim. Pra resolver Itaquera com o time titular, com uma estratégia mais adequada para o adversário. Então, eu acho que a gente tá elevando muito o nível de uma partida, da primeira partida do Felipe Luiz, Foi 1-0. contra um adversário que não estava com a formação adequada e que depois se ajeitou, começou a ter chances e começou a igualar mais a partida. E eu acho que o recorte é muito pequeno pra que essa empolgação toda tome conta e, tipo assim, o Flamengo agora voltou, Malvadão, 2019, meu Deus, vamos ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que isso tá sendo muito... Tá elevado, assim, a um nível absurdo. O que eu tô ouvindo desde ontem é tipo assim... Isso é normal, né? O Flamengo ajeitou tudo em um jogo. Sim, mas Se você for ouvir... O Lisboa... Depende do que você vai ouvir. Por exemplo, Tô eu não achando a falei galera isso. empolgada demais. Agora o torcedor de arquibancada, ele vai ficar Não, assim. sendo que cada um tem a tua visão, obviamente. Porra, não tem como você questionar a visão de cada um. Dito isso, eu acho que existe a empolgação da torcida, existe a empolgação de parte da imprensa, que eu já tô vendo. Empolgação interna. Mas não pode existir empolgação interna. Mas isso aí eu não tenho... Achar que resolveu... E eu, de novo, por isso que eu questionei a questão do ímpeto dos jogadores. Eu achei ontem uma partida que os jogadores estavam com essa vontade acima da média do que eu via antes do Flamengo. Que você discorda, que o Penharol teve vontade eu discordo porque eu acho que nunca faltou vontade. Eu discordo que o grupo entregou. Eu não senti tenho como assim, falar isso. o anímico Agora, muda, o Felipe né? falou, me emocionei ver os meus companheiros jogando por mim. Então, ele falou isso. Então, assim, Até quando isso vai ser o diferencial do Flamengo? E aí, não, eu acho que o diferencial é jogar bola. Entendeu? Isso aí tem que ser normal. Entendeu? Entrega, disposição com Jesus, ele conseguia que o time jogasse com intensidade durante o período dele todo. E aí, até comparando o Tite com esse momento agora. Todo mundo falava na seleção que o Tite era encantador de serpente, por conta das coletivas. A forma... Vocês lembram... um belíssimo apelido. Vocês lembram... Encantador de serpente. Encantador de serpente. Muito engraçado. Lugano é o pai da criança. Porque o encantador de serpente... Não, acho que é o Apolinho, mano. O Apolinho falava isso desde que o Tite entrou. Aí eu não sei se o Lugano me falava, mas o né? Lugano, na seleção, que ele que é o falava, apelido o do Lugano Lugano. botou na seleção. Quem eu ouvi falar no rádio, esse encantador de serpente, encantador de jornalista, foi o Apolinho. Mas Agora, acho que é o Lugano. pode Mas ser. eu acho, por exemplo... Vocês Não, lembram... ele com o encantador de serpente, ele fica com a flautinha assim. Então. Aí E a serpente... a Nádia vai saindo do cesto lá. Vocês lembram como era a recepção, tanto da imprensa como do público, quando o Tite começou com isso? Era excelente, pô. Sim, Ele era estrela de comerciais, Sim. era tudo isso. A popularidade lá no alto também resgatou a seleção brasileira, que via com Dunga e tal. Isso tudo ajudava. Isso tudo influencia. Até que ponto esse discurso dele, até o interno, do campo fala, da meritocracia, do não sei o quê... Ele acabou sendo vítima disso, Não, né? até Ele que não conseguiu- ele não cumpriu até que isso. ponto esse discurso internamente, ele também não desgasta. É, claro. A gente fica só falando, só pensando, a torcida não aguenta mais ouvir as coletivas do Tite. Beleza, e o grupo? Como é que o grupo reage ao que o Tite fala internamente? Ele aqui já tava virando piada com aquele negócio do Sampaio, o Titinho, Titinho. ou não sei o que lá. O Ele tá Kleber virando Xavier. folclore, pô. Os Sim, jogadores de pô. futebol, o elenco e tal, eles não são algo Eu acho que- desconexo É, da pô, realidade. eles pensam igual a gente. Lógico que. A gente não tá aqui. Ninguém tirou o pé, não tem nem como falar isso. Agora, que o time corria errado. É isso. Eu não acho que correu mais ontem do que correu domingo contra o Atlético Paranaense. Só correu certo. Correu certo. Exatamente, eu também acho isso. Eu acho que o Tite também, nesse momento, ele vai ter que repensar. Isso é Como natural. um homem isso acontece. inteligente, né? Eu acho que... Isso acontece ao longo da carreira, repensar o que ele tem feito agora. Assim, Eu porque acho. ele foi muito vitorioso. E agora o que a gente tem de um recorte mais curto, na seleção o trabalho dele fora a Copa não é ruim. Não é ruim fora a Copa, de fato. Na Copa, na minha visão, principalmente a última, achei ruim. Ou a última Copa, o que eu achei... a Copa se assemelha? A Copa se assemelha ao dia a dia do clube. Dia a dia É. do clube. Ali, dinamismo.
Tomar decisão ali rápida. Então acho que É o que ele mais pecava. Ser menos Coisa que apegado essas ao esquema tático, ao coletivas jogador. dele, quando o apelido rolou, é porque as coletivas funcionavam. É porque você também veio de... sem querer ofender. Ele sempre jogava outras... uma justiça. Não, outra coisa. é só tu Sem ver- querer ofender quem vem antes, não tô querendo ofender, mas é só um relato. Ele substitui Dunga. Na seleção. Então, Ele substitui a pessoas que retórica não do tinham Dunga era muito tanto, né? pesada. Filipão. Ele substituiu o Filipão na segunda passagem, depois de um 7x1, amargurado, então, muita porrada. Então, assim... Felipe Luiz não. Não, mas as coletivas dele passavam... Aí vem o... Mano Menezes. Aí vem o... As coletivas vem dele, o Tite mais principalmente, suave, mais... Ele tentava passar que ele era justo no que, Isso, nas isso. escolhas. Também. E assim, só que dessa vez não bateu isso com o campo. Ele acabou... A língua acabou sendo o Campo chicote. fala. Ele é o que vivia A língua com isso. acabou sendo o chicote dele. Sim. Porque é um mantra dele, que a gente falou isso aqui durante a passagem dele. Caramba, como é que é incrível que ele conseguiu que as coisas que eram mérito dele, que era um mantra dele, ele conseguiu virar num problema. Tipo, não efetivar o Ortiz. Ele que botou o cara ali. Ele podia muito bem aproveitar daquela situação e colher capital pra ele, político. Eu botei ele aqui. O cara foi chegar, entrou na lista do Dorival na seleção. Entre outros, o Everton Araújo colocou nos Jogos do Bahia. O Flamengo eliminou o Bahia, ele não deu sequência. A gente fazer um ano de podcast e falar assim... Agora eu quero ser jornal impresso. Tá dando certo. Agora, eu acho que lá em Itaquera, uma situação, lógico, partindo sempre como eu disse ontem, partindo daquilo que a gente viu ontem, é o ponto de partida, eu acho que, como eu falei, como eu achava do Botafogo. Eu acho que, por exemplo, que Itaquera, o Corinthians vai ter que sair mais pro jogo, vai ter que criar, mesmo que ele escale o time melhor, com peças mais condizentes, ele vai ter que tentar propor o jogo. Sim. Mesmo sendo uma desvantagem de apenas 1-0. Mas vai colocar em prática a função defensiva do Felipe Luiz no Flamengo. Ou não, ou a defesa dele é atacar, irmão. Pode ser, mas ele vai mostrar mais do jogo dele pra mim na volta do que nessa daí. Vamos falar sobre a Arthur Jorgeirização do... Arthur Jorgeirização. Eu ontem citei o Arthur Jorge na Tem Fraternidade. a questão de você entender cada jogo, de montar vi um pouco daquilo ali, o movimento. Será que Arthur Jorge é na mesma casa lá Casa Pia? do Jorge Jesus? Talvez. São do mesmo mestre. Jorge Jesus, ele pra tem isso a gente precisa da literatura portuguesa ali. o Jorge Jesus, ele tem uma... Sabe o que é o Ele técnico bebia do na fonte do Benfica hoje? Sporting. Bruno Lage. Assumiu o Benfica? O Benfica meteu 4-0 no Atlético de Madrid ontem na Champions League. Olha aí, com Bruno Lage. Simeone. Isso é Bom bom comando. que também ninguém é imbecil. Mas o Simeone, não sabe nada. É aquela coisa, momento... O cara, de repente, não se adaptou aqui, sentiu um pouco... Temperatura, Daqui a pouco, pressão. Mas ele deu o mapa da mina. Mas ele deu o mapa da mina. Já nosso Boina vai estar brilhando. Exatamente. Boina no O cara corpo. não é um imbecil, Isso. Enzo. O cara não é um imbecil, não pode. O cara não pegou um time fraco, com investimento baixo e botou na Champions de bobeira. A gente vai estar aqui e Boina vai estar fazendo um lindo trabalho. Lá na terra dele. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.